continuação da leitura do livro Sem Filtro, página 265. Quando os outros clones do Stories do Snapchat começaram a ser lançados pelo Facebook, nenhum deles causou um impacto tão grande quanto o do Instagram. O aplicativo de bate-papo, o Messenger, passou a testar o recurso em setembro, chamando-o Messenger Day. Em seguida, o Facebook testou Stories no aplicativo principal em janeiro, chamando-o de Stories também. Até o WhatsApp acrescentou uma funcionalidade semelhante em fevereiro, chamada Status. Depois que Zuckerberg pressionou pela mudança em uma batalha acalorada com os fundadores do aplicativo. Então, o público já tinha 4 lugares diferentes de propriedade do Facebook, mas com marcas separadas, para postar aos seus amigos vídeos que desapareceriam, assim como podiam fazer no Snapchat. Zuckerberg estava disposto a tentar várias coisas ao mesmo tempo, a fim de esmagar os concorrentes. Mas para o público, ter todas as opções era confuso e não atraente. As pessoas não entendiam por que precisavam dos novos recursos, ou quais amigos tinham acesso ou não a eles. E não havia conteúdo legal de celebridades para lhes ensinar como proceder, como havia feito o pessoal do Instagram. Como The Verge escreveu na época, pegar emprestadas as ideias do Snapchat está dando certo para o Instagram, mas por algum motivo as tentativas diretas do Facebook sempre parecem meio pobres e desesperadas. Zuckerberg não via um problema em termos de sensação, mas entendia que o Instagram roubava a oportunidade do Facebook. Ele disse a Systrom durante várias reuniões que achava que o Instagram era bem sucedido com Stories, não por causa do design, mas por tê-lo lançado primeiro. Se o Facebook houvesse sido o primeiro, talvez se tornasse o destino para quem quisesse esse tipo de experiência efêmera. E isso poderia realmente ter produzido um resultado melhor para a empresa como um todo. Afinal, o Facebook contava com mais usuários e uma operação publicitária mais robusta. Systrom não esperava esse tipo de feedback. Lançar primeiro talvez houvesse ajudado o Instagram pelo fator novidade, mas se ser o primeiro fosse o importante, não haveria razão para copiar o Snapchat. O Facebook podia ter comprado o Instagram como uma estratégia defensiva, porém, se sua equipe estava jogando bem e marcando gols, qual era o problema? Ele estava vencendo, mas parecia estar perdendo. Parecia que, por ordem de prioridades, uma vitória para o Facebook rede social era mais importante que uma vitória para o Facebook empresa. Systrom, porém, não discutiu. Ele já vira Zuckerberg brigar com outros líderes mais obstinados do Facebook, especialmente das empresas adquiridas, WhatsApp e Oculus, o braço de realidade virtual. E sabia como a coisa poderia acabar. Por exemplo, depois que Zuckerberg comprou a Oculus em 2014, ele quis mudar o nome do equipamento de realidade virtual Oculus Rift para Facebook Rift. Brendan Iribe, cofundador da Oculus e depois CEO da divisão, argumentou que não era uma boa ideia, porque o Facebook havia perdido a confiança dos desenvolvedores de jogos. Durante uma série de reuniões desconfortáveis, eles se decidiram por Oculus Rift from Facebook. Em dezembro de 2016, após várias divergências semelhantes, Zuckerberg afastou Iribe do cargo de CEO. Quando alguém tem uma reação emocional, não cutuque, pensou Systrom. De qualquer maneira, com a ajuda de Taylor Swift, ele já estava trabalhando no que deveria ser a próxima ideia ousada do Instagram. Systrom queria capitalizar a ideia de que o Instagram era uma fuga do resto da internet, um lugar onde as coisas eram mais bonitas e as pessoas eram mais otimistas em relação à vida. A maior ameaça para essa marca, que Ariana Grande e Miley Cyrus haviam levantado nos últimos anos, era o fato de que, em uma rede anônima, é mais fácil dizer coisas horríveis uns aos outros. Por fim, Systrom decidiu que era hora de enfrentar o bullying. Mas, ao estilo Instagram, o plano começou como uma reação a uma celebridade.
Dessa vez, Taylor Swift em uma crise no aplicativo. Tudo bem que o Instagram decidira priorizar seus usuários regulares ao criar produtos, com mudanças como o feed algorítmico, mas ainda ouvia atentamente as celebridades acerca de suas necessidades, argumentando que isso era bom para a marca, pois os problemas delas também afetavam milhões de seguidores. Bem, a Miley Cyrus, que conhecera Sistrom por meio de amigos íntimos, o investidor Joshua Kushner, e sua namorada, a supermodel Karlie Kloss, teve um grande problema naquele verão, antes das eleições. Suas fotos estavam sendo bombardeadas com comentários com emojis de cobra e a hashtag Taylor Swift is a snake. Taylor Swift é uma cobra. Ela estava envolvida em 2 disputas públicas com outras celebridades. Depois que terminou seu namoro com o produtor DJ Calvin Harris, Swift revelou que o ajudara a escrever sua música, que fizera sucesso com Rihanna, This Is What You Came For. A revelação dominou as matérias sobre a música. Ele não gostou de a Swift deixá-lo mal na fita após a separação e disse que fora decisão dela usar um pseudônimo nos créditos. Os fãs de Rihanna e Harris começaram a chamá-la de víbora, uma pessoa sorrateira. Em outro incidente, mas na mesma época, Taylor criticou Kanye West pela letra sobre ela na música Famous, lançada em fevereiro de 2016, que dizia I feel like me and Taylor might still have sex. I made that bitch famous. Sinto que eu e a Taylor ainda podemos transar. Tornei essa cadela famosa. Nossa, que horror. Kim Kardashian West revidou em um episódio de julho de Keeping Up with the Kardashians, compartilhando no Snapchat um vídeo de uma conversa entre Swift e seu marido. No vídeo, ela aprovava a parte podemos fazer sexo da letra, mas a parte ela ainda não estava em debate. Um dia, aparentemente, o Dia Nacional da Cobra, Kardashian West tweetou: existem feriados para todos, para tudo, hoje em dia, seguido por 37 emoticons de cobra, uma referência velada a Swift. A página do Instagram de Swift no Instagram ficou ainda mais tomada de cobras. Um dia, aparentemente, a equipe de Swift tinha um relacionamento próximo com o Instagram. Certa vez, Charles Porsche, diretor de parcerias, avisou sobre uma invasão na conta dela antes que eles percebessem, de modo que perguntaram se havia algo que o Instagram pudesse fazer em relação às cobras. Sistrom queria excluir automaticamente todo o maciço vandalismo reptiliano. Mas as pessoas notariam. Nick Colasso argumentou que não poderia criar uma ferramenta só para alguém famoso, sem disponibilizá-la para todos os demais. Swift não era a única que achava que os comentários em seu Instagram haviam sido dominados por haters anônimos. Naquele mesmo verão, Sistrom e Krieger foram pela primeira vez ao VidCon, uma conferência em que pessoas famosas na internet se conectam com parceiros e estúdios. Hordas de adolescentes e pré-adolescentes fazem que seus pais os levem ao evento também, para tentar ver suas celebridades digitais favoritas. Acontece em Anaheim, Califórnia, ao lado da Disneylândia. Sistrom e Krieger organizaram uma pós-festa no Disneyland Dream Suite, um apartamento exclusivo dentro do parque temático, onde o próprio Walt Disney morava. Muitas das celebridades, conhecidas pelo termo criadores, explicaram que suas páginas do Instagram eram regularmente vandalizadas por trolls da internet. Que no Instagram, tudo o que eles faziam era selecionado de maneira criteriosa.
e suas postagens não eram só para alertar os seguidores sobre novos vídeos do YouTube. Eles tinham que mostrar às marcas como seria positivo trabalharem juntos em uma campanha patrocinada. Que hoje em dia as marcas olham os comentários para entender o retorno do investimento. Depois que Systrom se convenceu da oportunidade para um produto, a equipe desenvolveu uma ferramenta para ocultar comentários, filtrando o emoji ou palavra-chave específica que qualquer um poderia usar, não só Swift. Foi um grande alívio, especialmente para as pessoas com milhares ou milhões de seguidores, para quem seria insustentável excluir os comentários um a um. Quando o pessoal do Instagram, meses depois, por fim falou sobre a história da origem da ferramenta, descreveram o Swift como uma testadora beta, que ajudou a empresa e esconderam o fato de que ela fora incomodada pelo violento ataque. Systrom decidiu que o Instagram deveria se apoiar em sua imagem de bem-estar, oferecendo aos usuários ainda mais ferramentas para bloquear o que eles não quisessem ver. Em dezembro de 2016, o Instagram lhes permitira que os comentários das postagens fossem desativados por completo se quisessem. A disposição de Systrom contrastava fortemente com as tentativas do Facebook e do Twitter de pecar por excesso de conteúdo exposto, em uma busca por promover ambientes que diziam ser neutros e abertos, mas que na prática quase nunca eram policiados. As mesmas ideias de permitir que os usuários desativassem os comentários ou os bloqueassem segundo uma palavra-chave foram sugeridas várias vezes ao Facebook ao longo dos anos, mas elas nunca pegaram, pois, havendo menos comentários, haveria menos notificações por push e menos motivos para os usuários voltarem ao aplicativo. E na equipe do Instagram, os ex-funcionários do Facebook prometeram a Systrom que descobriram como criar a ferramenta de uma maneira que fosse difícil de encontrar e aplicável apenas a uma postagem de cada vez. Assim não seria usada com tanta frequência. Obrigada, mas não. Obrigada, disse Systrom. Ele explicou que não se preocupava em perder engajamento, que a equipe pensava em curto prazo. Em longo prazo, se a ferramenta fosse fácil de encontrar e bem divulgada, as pessoas teriam mais afinidade com o Instagram e o produto enfrentaria melhor as tempestades de publicidade ruim, como o tipo que o Facebook estava começando a receber. Systrom queria pensar ainda maior, ir além dos comentários. Começou a discutir com Nick Colasso sobre uma iniciativa de gentileza. Como o Instagram poderia, com sua abordagem editorial mais agressiva, dando mais poder a seus usuários, tornar-se uma utopia na internet. Zuckerberg, enquanto isso, tinha grandes esperanças sobre a maneira como as pessoas veriam o Facebook. Sim, o Facebook era poderoso, mas a eleição provara que também era muito maléfico. Se ao menos o público pudesse ver o Facebook como ele o via, como uma ferramenta para criar empatia no mundo, não divisão, sua missão era transformar sua rede gigante em um projeto humanitário. Os críticos ainda diziam que a eleição de Trump e o voto da Grã-Bretanha para sair da União Europeia foram resultado de uma polarização da sociedade alimentada pelo Facebook. Uma das críticas menos favoritas de Zuckerberg ao Facebook era que havia criado câmaras de ecoideologias, nas quais as pessoas só se engajavam com as ideias que queriam ouvir. O Facebook já havia financiado pesquisas em 2015 para mostrar que as câmaras de eco não eram matematicamente culpa dele. Com a rede social, todos tinham o potencial de se engajar com qualquer tipo de ideia que desejassem e tendiam a ter pelo menos algumas conexões com pessoas que tinham opiniões políticas diferentes. Mas se optavam por não interagir com aqueles de quem discordavam, isso seria realmente coisa do Facebook. O algoritmo apenas lhes mostrava o que, por meio de seu próprio comportamento, demonstravam que queriam ver, aprimorando suas preferências já existentes. Zuckerberg achou que precisava explicar ao público que o Facebook poderia ser uma força para o bem. Por isso escreveu um manifesto de 6.000 palavras que postou em sua conta do Facebook em fevereiro de 2017.
Em momentos como estes, as coisas mais importantes para nós no Facebook podemos fazer é desenvolver uma infraestrutura social para dar às pessoas o poder de construir uma comunidade global que funcione para todos nós. Ele usou o termo favorito do Instagram, comunidade, 130 vezes, mas não falou muito sobre o que o Facebook construíra ou construiria. De qualquer maneira, Zuckerberg parecia estar dizendo que quaisquer que fossem os problemas que o Facebook era acusado de criar, ele mesmo geraria as soluções. Zuckerberg reforçou sua promessa com o compromisso de entender melhor seus usuários. Por mais de uma década, ele foi CEO do Facebook, pensando em manter o produto vivo e bem-sucedido, reunindo-se com funcionários, outros CEOs e líderes mundiais, mas não costumava se reunir com pessoas comuns. Então, decidiu fazer uma resolução de ano novo. Isso era uma tradição anual para ele. Em 2011, um ano antes de adquirir o Instagram, ele anunciou que só comeria carne que ele mesmo matasse. Em 2016, determinou que construiria seu próprio assistente de inteligência artificial para sua casa. Em 2017, queria visitar os 50 estados dos Estados Unidos, na tentativa de entender uma faixa mais ampla de sua base de usuários. Zuckerberg, muitas vezes com sua esposa, Priscilla Chan, que co-administrava os investimentos filantrópicos da família, cumpriu seu desafio, visitando fazendas, fábricas e lanchonetes para conhecer pessoas comuns. Mas seus esforços para se misturar a essas pessoas comuns eram frequentemente frustrados pela maneira como as visitas eram orquestradas. Muito mais planejadas que as reuniões de Sistrom com usuários do Instagram, às vezes as paradas que Zuckerberg fazia se assemelhavam às de um candidato presidencial em campanha. Um funcionário dizia ao anfitrião do estado selecionado que alguém importante, um filantropo do Vale do Silício, faria uma visita. A seguir, a equipe de segurança do Zuckerberg, composta de ex-agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos, fazia uma varredura no local, com uma comitiva que incluía um fotógrafo profissional para que ele pudesse publicar as fotos mais tarde em sua página. Zuckerberg então chegava. Uma equipe de comunicação ajudava a escrever e editar seus discursos e posts no Facebook, que sempre era uma combinação de histórias sinceras, insights sobre a humanidade e piadinhas sem graça. A turnê não estava afetando positivamente a reputação do líder, nem a plataforma de mídia social. Desde pelo menos 2015, a equipe de comunicações do Facebook pesquisava regularmente seu público, perguntando se a empresa era inovadora e boa para o mundo. E considerando a reputação de Zuckerberg e da empresa indissociavelmente ligadas, também faziam essas perguntas sobre o próprio Zuckerberg. Como a turnê de Zuckerberg não estava ajudando os números, a equipe de comunicação do Facebook fez uma reunião externa, na primavera de 2017, na qual Karen Maroney, diretora de Relações Públicas, apresentou uma pesquisa mostrando que a marca Facebook tinha uma classificação mais desfavorável que a Uber, uma startup de compartilhamento de carona afetada por escândalos durante esse período. Emily Eckert, líder de negócios de Sistrom, do Instagram, olhou para Christina Schack, diretora de comunicação, e sussurrou, achando que seria engraçado deixar a sala imediatamente desconfortável com a discrepância. Devo perguntar se eles fizeram pesquisa sobre a marca Instagram também? Christina balançou a cabeça e respondeu sorrindo. Não se atreva. Enquanto Zuckerberg elaborava sua visita a pessoas comuns, a equipe de liderança do Facebook conduzia uma rotineira revisão de produtos com os executivos sêniores do Instagram. Os objetivos habituais dos fundadores nessas reuniões eram chegar, informar aos superiores do Facebook a respeito de seus planos e obter a aprovação e o feedback mínimos necessários para prosseguir. Zuckerberg, em geral, tinha algumas coisas a declarar.
Normalmente um comentário sobre algo que o Instagram poderia tentar para alcançar um crescimento melhor. Mas obter sua aprovação era como tirar um tópico de uma lista, e então Systrom e Krieger podiam voltar a administrar sua empresa como quisessem. Os fundadores ainda pensavam no Instagram como sua própria empresa, apesar de todas as integrações e recursos do Facebook. Esse processo de revisão de baixo estresse fazia parte do motivo disso. Era isso que Systrom se referia em suas entrevistas da mídia, quando dizia que Zuckerberg era mais um membro do conselho do Instagram, do que um chefe. Dessa vez, Krieger e Systrom sentiram que tinham feito exatamente o que o Facebook queria. No momento da reunião, eles tinham 600 milhões de usuários, estavam a caminho do cobiçado bilhão, e se as coisas continuassem seguindo o rumo esperado, chegaria logo. Eles contribuíam com bilhões em receita com a ajuda da tecnologia de anúncios do Facebook. Mas o Instagram recebeu uma revisão muito mais intensa do que haviam previsto. Zuckerberg explicou que algumas preocupações importantes pairavam em sua mente, usando uma palavra que evocava imagens violentas e alarmes: canibalização. O CEO queria saber se o Instagram continuasse crescendo, começaria a devorar o sucesso do Facebook? Não seria valioso saber se o Instagram acabaria desviando a atenção que deveria ser voltada para o Facebook? Essas perguntas revelaram como Zuckerberg via as escolhas de seus usuários. A discussão não era se as pessoas preferiam o Instagram ou o Facebook. Seu comportamento era maleável. O Facebook sabia exatamente quanto tráfego enviava ao Instagram por meio do aplicativo. Eles sabiam exatamente de que maneira a empresa controladora estava apoiando o crescimento da adquirida, por meio de links e promoção do Facebook. E se descobrissem que o crescimento do Instagram poderia ser um problema para o aplicativo principal, poderiam encontrar uma maneira de consertar isso. Primeiro, precisavam analisar o problema. Alex Schultz, da equipe de crescimento do Facebook, foi convidado a analisar a canibalização com a ajuda de 15 cientistas de dados da empresa mãe e do Instagram. Em abril de 2017, os pronunciamentos de Zuckerberg sobre a comunidade global começaram a parecer mais ataques preventivos em uma das batalhas de relações públicas. Nesse mês, o Facebook publicou uma pesquisa enigmática explicando que encontrara casos de operações de informação conduzidas por agentes maliciosos em sua rede social. Basicamente, algumas entidades, não disse quem, estavam criando identidades falsas no Facebook, fazendo amizade com pessoas de verdade e divulgando informações erradas, tentando distorcer a opinião pública. Como Obama alertara, o problema das fake news não era só em relação a alguns empresários desconhecidos. Tinham a ver também com estrangeiros que haviam transformado o algoritmo da rede social em uma arma. Essa revelação levantou suspeitas políticas sobre se a Rússia ajudara na vitória de Trump. E se todas as histórias falsas a respeito do Papa apoiar Trump ou do Clinton trabalhar com o Estado Islâmico haviam se tornado tão populares nas mídias sociais graças a uma campanha de propaganda elaborada. Acaso o Facebook fazia parte dos planos da Rússia? A Rússia estava mesmo ajudando Trump? O Facebook não disse, argumentando que seria irresponsável fazê-lo. A Rússia era uma hipótese da empresa, mas não seria um problema acusar abertamente a liderança de um país inteiro com milhões de usuários do Facebook. E se estivessem errados? Durante meses, o Facebook esteve confiante o suficiente para afirmar claramente que não havia dinheiro russo envolvido. Não vimos evidências de que russos tenham comprado anúncios no Facebook relacionados a eleições, disse a empresa à CNN no final de julho. Naturalmente, isso foi frustrante para os democratas, que estavam tentando entender o envolvimento da Rússia na vitória de Trump. Eles pressionaram o Facebook primeiro nos bastidores e depois publicamente, até que em setembro a empresa se contradisse,
revelando pela primeira vez que a Rússia não só estava por trás da campanha de propaganda que mencionaram em abril, como também comprara anúncios para promover seus posts. O Facebook aceitara pelo menos $100 mil em receita de publicidade de usuários falsos, agindo em nome de uma potência estrangeira, por causa de um sistema de publicidade fácil de usar que permitia que qualquer pessoa com cartão de crédito na mão fizesse essa compra. Assim começou um período de acerto de contas público, de audiências no Congresso, promessas e desculpas, além de mais revelações e notícias bombásticas na mídia. O Twitter e o YouTube revelaram ataques semelhantes de propaganda da Rússia relacionados às eleições. Enquanto isso, o Instagram lucrava com um fortuito efeito colateral de sua venda ao Facebook. Eles haviam aproveitado o apoio em escalada de maciços na rede social, mas isso foi reflexão tardia em meio ao rancor que normalmente cercava a situação. Quando o advogado-chefe do Facebook, Colin Stretch, depois perante o Comitê de Inteligência do Senado, em 1º de novembro de 2017, ao lado de advogados do Google e do Twitter, revelou as estatísticas ainda mais preocupantes sobre a influência da Rússia nas eleições. Mais de 80 mil postagens de contas russas apareceram no Facebook, algumas impulsionadas pela publicidade, gerando polêmica nos Estados Unidos sobre imigração, controle de armas, direitos dos gays e relações raciais. O objetivo da Rússia era se infiltrar nos grupos de interesse dos Estados Unidos e depois os irritar. No processo, disse Stretch, os posts se tornavam virais, atingindo 126 milhões de americanos. Mais tarde, na mesma audiência, um senador perguntou especificamente sobre o Instagram. Os dados do Instagram não estão completos, disse Stretch, mas ele estimava que as postagens russas no Instagram atingiram cerca de 16 milhões de pessoas apenas. Posteriormente, o Facebook revisou esse número, chegando a 20 milhões. Portanto, o verdadeiro alcance da campanha da Rússia nas propriedades do Facebook eram de 150 milhões, ou mais. Zuckerberg, Sandberg e outros executivos do Facebook, incluindo Chris Cox, diretor do aplicativo, Schoffer e Monica Bickert, diretora de políticas, acabariam representando a empresa em depoimentos públicos diante de vários governos ao redor do mundo, e à medida que demais escândalos surgiam. O mesmo aconteceu com o CEO do Twitter, Jack Dorsey, e do Google, Sundar Pichai. Mas Systrom nunca foi convidado a depor, e os jornalistas continuaram escrevendo sobre seu plano de utopia na internet. Com os maiores problemas do Instagram nas mãos do Facebook, ele podia se dar ao luxo de evitar a culpa. A publicidade no Instagram, incluindo todos os anúncios da Rússia, fora veiculada pelo sistema de autoatendimento do Facebook. A equipe de operação encarregada de verificar todo o conteúdo que violasse as regras incluía o Instagram. O Stories do Instagram, por exemplo, foi desproporcionalmente popular na Espanha após o lançamento. O pessoal analítico descobriu o motivo só depois de perguntar a seus colegas europeus da equipe de comunidade. O que aconteceu foi que os mais jovens estavam usando a ferramenta para jogar um jogo sedutor que começava quando alguém enviava um número de um amigo por mensagem. Esse amigo usava esse número para publicar um pensamento secreto sobre o mensageiro. E isso acontecia nos stories, que desapareceria no dia seguinte. Na Indonésia, a análise de dados do Instagram captou o que considerava uma enorme rede de spam. As pessoas estavam postando fotos e tirando-as logo depois. Mas depois que o Instagram investiu mais, descobriu que as atividades não eram de mau gosto. Era apenas um sinal de que a população desse país estava começando a usar o Instagram para fazer compras online. Eles postavam fotos de produtos à venda e as excluíam depois de vendidos. Outro filtro de spam, que suspendia automaticamente os usuários que postavam certo número de comentários por minuto, acabou bloqueando adolescentes que conversavam com seus amigos e tinham uma frequência de atividade no aplicativo maior do que o Instagram.
Sistrom entendia as limitações de apenas números, que eram uma das razões para se investir tanto em contato e pesquisa diretos. Se eu desse aula em um curso de previsão, essa seria uma tarefa de casa bastante razoável, e essa resposta provavelmente tiraria uma boa nota. No fim do ano mais desafiador do Facebook, a rede social e sua subsidiária menor de compartilhamento de fotos estavam numa rota de colisão, o que o Instagram devia à sua poderosa matriz que o ajudara a chegar às massas, mas que agora estava preocupada em se manter no topo. Sistrom achava que o Instagram devia ao Facebook o sucesso contínuo como uma empresa dentro da empresa. Dessa forma, mesmo que os problemas do Facebook continuassem, haveria uma rede alternativa de rápido crescimento para qualquer pessoa conversar com seus amigos e familiares. O Instagram poderia, um dia, ser crucial para a longevidade do Facebook, talvez até ser uma plataforma dominante. Naquele ano, eles ajudaram a desarmar um grande concorrente, o Snapchat, que havia aberto seu capital em março como Snap Inc. As ações da Snap Inc. caíram, perdendo quase metade de seu valor, em parte devido à preocupação de que a empresa não seria capaz de competir com o Instagram após o lançamento do Stories. Mas, na opinião de Zuckerberg, o Facebook Incorporation estaria ameaçada se o aplicativo Facebook não prosperasse. O Facebook estava em um momento difícil, lidando com mais escrutínio público e ceticismo do que jamais recebera. Ele havia dado muita liberdade e apoio ao Instagram. Agora era a hora do Instagram começar a retribuir. Quando Schultz concluiu sua pesquisa sobre a possível canibalização do Facebook pelo Instagram, cada líder interpretou os dados de uma maneira muito diferente. Zuckerberg achou que as pesquisas mostraram que o Instagram provavelmente ameaçaria o domínio contínuo do Facebook e que a canibalização começaria nos próximos 6 meses. Observando o gráfico dos anos seguintes, se o Instagram continuasse crescendo e roubando o tempo dos usuários do Facebook, o crescimento desse poderia chegar a zero, ou pior ainda, poderia perder usuários. Como a receita média por usuário do Facebook era muito maior, qualquer minuto gasto no Instagram, em vez de nele, seria ruim para a lucratividade da empresa, argumentou. Sistrom discordou. Isso não mostra que o Instagram está tirando um pedaço da torta do Facebook para acrescentá-lo à sua, disse ele em uma das reuniões de liderança matinais. A torta total está ficando maior. Não era só o Instagram versus Facebook. Eram todas as propriedades do Facebook versus todas as outras opções do mundo, como assistir a televisão ou usar o Snapchat ou dormir. Os demais presentes ficaram intrigados. Por acaso Mark havia esquecido que era dono do Instagram? O Zuckerberg sempre pregara a ideia de que o Facebook deveria se reinventar antes que os concorrentes tivessem a chance de fazer o mesmo. Se não criarmos aquilo que pode matar o Facebook, alguém o fará, diz o folheto de orientação distribuído aos funcionários. Mas o Facebook era a invenção de Zuckerberg e, nesse caso, o CEO estava interpretando os dados com um viés emocional. Seu primeiro decreto no final de 2017 foi pequeno, quase imperceptível para os usuários. Ele pediu a Sistrom que criasse um link de destaque no aplicativo Instagram para levar seus usuários ao Facebook e ao lado do feed de notícias do Face, na navegação, para todas as outras propriedades da rede social, como grupos e eventos. Zuckerberg removeu o link para o Instagram. Bem, esse é o fim do capítulo 10. Terminamos então na página 279.